Pronto, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite. Começar. Vou começar melhor? Espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho. Olha, tá comunicando aos nossos as pessoas que você tá ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Eu vou deixar aqui. Pronto. Começar. Vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital IEJN Alphaville. Aqui, a câmera aqui, amor. Eu sou o Alexandre, essa é minha esposa Fernanda. Tudo bom com vocês? Bem-vindo à nossa célula digital IEJN Alphaville. Paramos na terça-feira com um assunto sobre ter duas visões. E duas visões o que eu quis dizer é o seguinte: você tá vendo algo, mas com duas perspectivas diferentes, né? Hoje a gente vai comentar sobre uma perspectiva de uma pessoa que meu sogro, ele não era cristão, e ele já era de idade, ele tinha um outro pensamento, sim? Sim. E teu pai pensava como? Fala pra mim, o que era a família pra ele? A questão é que quando a gente aprende de uma forma, muito mais para mim enxergar isso, jamais, né, ia conseguir se o senhor não mostrasse, mas é entender que eu aprendi dessa forma, de que a família, minha família, quando eu casei, não era a minha esposa, meus filhos, sim a minha mãe e meu pai, né? Da maneira errada de estar preso a isso, na questão familiar, né? Eu achar que a família era eles, o que meu pai precisava, o que minha mãe pedia, eu tinha que atender e largava a minha família, né? Então a gente vê que a partir do momento que a palavra de Deus também mostra, né, que deixar pai e mãe, né, e seguir mesmo com a sua família, que você tem uma nova família, né? Não é a família em si, é pai e mãe, né? Não que a gente deixe também para honrar eles. Sim, mas vamos entender assim, olha, imagine que eu sou o seu pai. Eu vou olhar pra tua cara, eu não vou entender. Eu vou falar assim, pô, mas você não pode me levar? Você é meu filho. Sim. Mas, mano, larga tudo aí, vem. E porque, assim, na cabeça dele era bem isso. Porque ele deu tudo isso pra eles quando eu era pequeno. Não era? Ele largava tudo pra... Não assim tudo, mas o possível de levar eles para passear ou para viajar. E essa situação de viajar, eu digo, por exemplo, ele tinha, né, parente em Birigui. Então, o que ele queria? Que meu marido deixasse a gente e levasse ele e a mãe dele. E aí a gente ficava de fora, que assim, prioridade na vida dele era eles e não nós. E isso chateou muito meu sogro. Depois que nós convertemos, para ele foi muito difícil isso. Ele entendeu, porque antes a gente levava, nós tínhamos 2 carros, então eu ia de um carro e ele levava meu sogro e minha sogra no outro. Era sempre assim. E quando nós não fizemos mais isso, meu sogro virou a cara para mim. Assim, do jeito dele. Ele não me tratava muito bem depois disso. Eu fazia a comida dele, fazia as coisas dele, agradava ele. E eu percebia que ele olhava para mim diferente. Ele vai assim, pô, a culpa é sua. De estar contando, o que você fez? Né? Tirou, vamos dizer assim, tirou algo que ele precisava naquele momento, que seria, no caso, meu esposo. E eu senti isso.
Minha sogra também sentiu. Então a gente viu que ficou um ambiente um pouco diferente. Né? Não, vamos dizer assim, não me aceitaram de bons olhos. Vamos dizer, do tipo assim, o que a igreja fez uma lavagem de cerebro para vocês? Seria algo assim, né? O que aconteceu? Porque antes estava bom, mas o errado virou certo. Na vida, nossa vida sempre foi assim. Então vocês veem a diferença de visões. Não era que a gente até comentou sobre esse tipo de visão? Não estou dizendo só meu sogro, tá? Meu pai também. Meu pai pensava assim, eu tinha que cuidar dele, porque eu era a esposa dele. E o meu pai, quantas vezes eu fui no hospital, ele não queria minha mãe, ele queria queria eu lá. Eu falei assim, não, a última vez que ele foi internado, faz tempo, né, ele é falecido, eu falei assim, não tem que ficar com você aqui, você tem esposa viva. E minha mãe ficou muito brava, por quê? Por que eu não podia estar lá e ficar lá? Eu falei, não, porque eu tenho minha família. Quem tem que cuidar é você. Você tá bem de saúde. E a gente viu isso, sabe? Quando meu sogro faleceu. Primeira coisa que ele perguntou para mim foi: cadê a minha sogra? Por que eu tava lá? E eu falei: não, que eu ia cuidar dele. E ele não. E na verdade ele não queria, né? E eu querendo. Eu falei assim: não, a gente eu vou cuidar de você, pode deixar. Né? Minha sogra tava abalada. Ele falou assim, não, ela não vai ficar, porque ela tava ruim. Não, que ele queria ela lá presente. Não era isso? Sim. A gente entende muita coisa que a gente aprende é contaminado por questões familiares, né? E aí é só Deus mesmo para abrir os olhos, né? E entender que cada família tem esse problema, né? De contaminação, de heranças hereditárias até de nossos antepassados que foram passando, né, e ensinou que é dessa forma e a gente também aprende achando que é certo, né? E é totalmente errado, né, para os princípios, para aquilo que Deus quer fazer, né? A partir do momento que Deus afastou a meus familiares na época, não é porque eu não gostava ou porque aconteceu, não, é porque Deus queria me curar. Que eu precisava resgatar a minha família, né? Então foi difícil até para os meus irmãos, até minha mãe, meu pai na época, que muita coisa que estava acontecendo é porque eu não enxergava e eu vi que eu precisava de cura, né? Mas Deus foi tratando disso, como Abraão foi, né? Largar sua parentela e seguir em frente. Então eu fui caminhando junto com Jesus, assim, passo a passo, aprendendo a lidar. Até minha esposa, olha só uma coisa, né? A Fernanda foi criada com uma posição de ser homem. E eu aprendi pelo lado matriarca, né? Que minha mãe... Você não pensa em ser mulher. Não que eu seja, mas assim, na posição de que minha mãe tomava conta da família, né? Então minha mãe era a posição, a casa, quem tomava conta é minha mãe. Então o que aconteceu? Eu aprendi de quem? Então a mulher vai tomar conta. Então eu colocava a Fernanda com posição de patriarca. Colocar para tomar conta. A casa é ela que toma conta, os filhos é ela que toma. Eu só trabalho e fico, né? Mas não, Deus coloca a gente numa posição que tem que ser como Abraão, patriarca, como sacerdote espiritual, digno, Senhor, né? Que é como seja um pai de família, como um líder espiritual. Então, em tudo isso, como o Senhor quer colocar na posição em cima, abaixo de Cristo, né? E a gente vê que tudo é errado. Né? E a visão no mundo, normalmente, é normal. Então, se você for ver, as pessoas falavam assim, admiravam, falavam assim, você comanda isso, você comanda aquilo. Só que eu achava que era normal. E na verdade era normal, eu não deixava ele liderar. E eu que liderava em casa. E para ele era normal isso. E você vê, na Bíblia não é. Então, para mim foi difícil. Eu saí da minha posição, que era patriarca, né, e
passar isso para ele começar a cuidar da família. Meus filhos, né, muito engraçado, meus filhos, eu falei assim um dia, lembra, né, amor? Um dia eu cheguei assim na mesa, falei assim, olha, a partir de hoje, quem vai cuidar da casa, quem vai, né, ter autoridade nessa casa é o seu pai. Aí todo mundo olhou pra ele assim, olhou pra mim e falou assim, você tá louca? Eu falei assim, não, teu pai que vai cuidar de vocês, ele que vai ter autoridade. Foi difícil? Foi, bastante. Mas, ó, você viu que coisa? É bênção agora. Não questão de autoridade, ela sempre é respeito ali, mas a posição que eu sempre deixava na época é que meus filhos, fala com a sua mãe. Não que eu tirar minha responsabilidade ali, porque se acontecer alguma coisa, quem é culpa é da Fernanda, né? Era isso que tá errado, né, nessa posição, a gente tem que assumir, né, e a posição mesmo de chegar e falar, não, sim, não, tá certo, é errado, e eu jogava essa responsabilidade, na verdade, nas costas da Fernanda, e Deus vai mostrando esse lado, nossa posição, né, em não só questão da família, mas em decisão de tudo, né, então se você erra de uma coisa, se assume, não, errei, né? E era isso que às vezes se escondia, né? Você às vezes errava e não queria jogar, e a Fernanda era como bode expiatório, tudo era, culpa da Fernanda. Culpa da Fernanda, é culpa da Fernanda, né? Então, Deus colocou isso como tem verdade para as nossas vidas e que a gente tem que assumir nossas culpas e falar, não, errei. Verdade. Isso é só em Cristo Jesus para fazer isso, porque o japonês, assim, o oriental em si é muito orgulhoso. E para assumir vamos dizer, um erro, é muito difícil. O orgulho não permite. O orgulho justo. E olha, Deus é tão bom que curou tanto ele como eu. Imagina pedir perdão para ele. Não, você me... Palavra desculpa. Desculpa, amor, né? Eu errei. Imagina. E hoje é totalmente diferente. Em Cristo Jesus é um caminho para, além de glorificar a Deus, é gratificante para nós, porque Ele vai curando. Sim, vai quebrantando em cada situação. É comum, Jesus não ensina, né, para voltar a Ele, né, a gente vê que errou, pecou, fala assim, eu pequei e volta. E a mesma coisa, né? A gente tem que aplicar no nosso dia a dia. Não é porque hoje estamos em Cristo que às vezes eu não discuto com a Fernanda. Sim. Não discutir ao ponto de ter panela voando, faca, não é isso. Mas a gente entender que tem coisa, até a gente aprendeu em situações de que, se vocês não discutem, não brigam, então tá morto. Mas também não precisa estar voando panela, não precisa estar voando copo. Mas é saber que se aconteceu, se você errou, se aconteceu aquilo, você volta e fala, não, vamos conversar, eu errei, peço perdão. Então, mas não fica procrastinando, deixando isso corroer, né? O Senhor não quer isso, né? E se acontece alguma coisa, a gente resolve no dia e pronto, né? Verdade. O que a gente às vezes não tinha antes. Isso. O inimigo quer você lá, corroendo seu coração, ficar uma semana sem se falar. E isso não faz bem. Não só pra gente, mas também para quem tem filhos, entender que isso faz mal para a família toda, contamina o ambiente, né? E Deus ensina que a gente precisa estar sempre regrado, sempre no dia a dia, mas com o Senhor, né? Voltando ao Senhor, né? Então, esse aprendizado que a gente tem aí pro nosso dia, pra questão eu espero que né? Eu espero que vocês tenham a mesma visão que a gente teve aqui, de vocês refletirem no dia de hoje a visão que vocês têm, porque na sua vida hoje, refletir aquilo que foi, o que mudou, se para você mudou essa visão, se vocês têm essa visão, se aquela mesma situação é de ambos ou de outras pessoas próximas que bata com a mesma visão, né? Em visão em Cristo. Sim, porque às vezes a Fernanda, a gente olha para o mesmo lugar, mas ela tem uma visão de uma situação e eu vejo outra, né? Mas essa visão sempre acontece.
Porque mesmo que ela tenha visão espiritual, né? Eu sei disso, mas a gente mesmo rebate, né? Em oração, pediu, Senhor, é de ti isso, o que o Senhor estava querendo mostrar? Então a gente sempre está questionando o Senhor sobre situações, né? Então é esse aprendizado que a gente tem sobre essa situação de visão, né? Então, esse tempo aí também, às vezes a gente fala, né, o tempo é curto, vai falando, já foi, já vai o tempo, né, que se não dá tempo nem de assistir os outros, né. Mas agradecer a todos que estão na live agora. Obrigada, aqui, gente. Né? Obrigada pela força. Obrigada. Sem jogar panela, sem pôr a panela, né, amor? O pastor Marcelo tá aí, o irmão Márcio, a irmã Nini, minha mãe, né, a Célia, todo mundo aí. Silvia, né? A gente aprende aí com os irmãos também, nesse dia a dia, nesse caminhar, né? Verdade. Sempre essa comunhão, né? Um falar umas situações que é para engrandecer o Senhor, né? Amém. Não a nós, né? Amém. Mas agradecer, vamos orar, né? Vamos orar. Situação. Você quer orar, amor? Não, oro você. Senhor Deus Pai, agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor conduzir mesmo nossas vidas. Abençoe, Senhor, a todos que estão na live agora e abençoe a todos que vão ver depois, né, Senhor? Que o Senhor tem sempre um propósito. Às vezes de uma palavra, né, ser transformada a vida de uma pessoa, sim, um abraço, um amor, um olhar até. É o Senhor que faz, né, através das nossas vidas, que sejamos não só nós, mas a todos os irmãos que estão também fazendo instrumento da Tua graça, sim, mesmo, para que a gente possa mesmo levar a Tua palavra a todos que necessitam de um conforto, de um amor, de uma transformação, Senhor, de uma libertação mesmo, né, Senhor? Que também possa ter cura, Senhor, também, física, espiritual, que possa abençoar a todos que estão buscando a restauração, uma palavra, às vezes um emprego, a cura de uma doença, que o Senhor conduza mesmo a vida de todos e consagro mesmo esse tempo, a vida de todos nas Tuas mãos, Senhor. Ora, agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, Senhor. obrigada. Obrigada pela live, que vocês estão dando uma força. Também convido vocês, né, aproveitando para estar participando, né, convidando vocês para estar indo na igreja em Alphaville, na Avenida Urarã, número 120, Alphaville, Bahia, São Paulo, né? Vai ser Esse domingo. Para quem é cristão não pode perder, vai ter Santa Ceia. Santa Ceia, isso, lembrou, Santa Ceia. Obrigada, amor, obrigada. Eu falei assim, o que era, mulher? Santa Ceia, gente. É muito importante para o cristão. Se vocês puderem compartilhar, curtir as nossas lives, a gente também tem no canal no YouTube, se vocês puderem curtir lá também, a gente agradece. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado a todos aí. Tinha bastante gente, amor.